Aliadas recebe hoje Priscila Dadalt, diretora da ERS Contabilidade. Eu chamaria ela, inclusive, a mulher que manja do dinheiro, né? Que sabe o que a gente tem que fazer e não fazer. E esse assunto é muito importante, Priscila. É um prazer te ter aqui em primeiro lugar. Igualmente. Porque a gente tem hoje muitas mulheres que são empreendedoras, profissionais liberais e acabam não se preocupando com isso que é tão importante como as obrigações fiscais, né, os enquadramentos, essas coisas todas, Priscila, que eu nem sei o que são. Eu só mando lá para empresa de contadoria e era isso. Exatamente. Então, esse é um assunto de extrema importância e tem muitas pessoas que acabam não dando toda essa importância que ela existe, certo? No momento que tu vai empreender, que tu vai montar um negócio, tu tem que ter essa parceria que é o escritório de contabilidade. Justamente para ele poder te informar qual é o melhor enquadramento, o regime tributário, a questão de impostos, justamente para te formar o teu preço, né? Te conseguir colocar no mercado de uma forma que tu tenha uma lucratividade, que tu tenha benefícios e realmente só o escritório que vai poder te dar todo esse suporte. Então, essa parceria entre o empresário e o escritório de contabilidade é um laço que deve ser firmado até... Tem que andar juntinhos para sempre, para não ter erro. Exatamente. Qual é a diferença na prática entre ter um contador e a contabilidade? Na verdade, não tem tanta diferença. Por quê? O que é a contabilidade? São as questões de obrigações acessórias, né? Que tanto um contador quanto um escritório sabe o que tem que fazer mensalmente. São essas obrigações acessórias, né? Tipo pagar a guiazinha do MEI, essas coisinhas que muita gente esquece. Mas, além disso, por trás dessa guiazinha do MEI, existe toda um leque de declarações que é a responsabilidade do escritório, certo? Então, temos declarações com a Receita Federal, com o município, com a parte do e-social, que é a parte dos empregados, né? Então, o que acontece? Tem empresas que não têm funcionários, mas tem o seu próprio Prolabore, que é o INSS hoje em dia, né? Que a gente considera dessa forma. Então, tu tem que pensar no teu futuro, na tua aposentadoria, no teu benefício. E isso tudo, tu tem que ter o suporte do escritório para poder te auxiliar. Porque tem isso. A sensação que eu tenho é que muitas vezes as pessoas preferem não falar sobre esse assunto, empurrar para baixo do tapete. Não existe, não vou falar sobre isso, porque... nada pessoal, mas às vezes é um saco, né? Para quem não entende, assim, é tudo tão complexo no Brasil. Então é aquela coisa, realmente encaminha para os profissionais. Então tem as questões de obrigações fiscais, mas também tem o que tu vai ganhar no teu futuro. Exatamente, é uma questão bem pessoal, certo? E hoje a gente conta também bastante com a informatização, certo? Então, com essa questão da era digital, os escritórios, eles estão conseguindo trabalhar melhor com as pessoas nessa questão de que tu não tem que ficar fazendo muita burocracia, não tem que ir presencialmente nos órgãos. Então, a era digital facilitou muito essa questão, né, da relação entre o escritório com o seu cliente. Sim, as coisas estão todas no sistema, pelo menos a pessoa não tem que ficar fazendo aquela via crucis de catar um documento aqui, um documento ali. Exatamente, através do certificado digital tu consegue exatamente fazer muitas coisas. Qual é o primeiro passo, por exemplo, né? Sou um prestador de serviço. Vamos falar assim de algo que hoje em dia muitas pessoas têm feito, até porque o desemprego está aí a milhão, muita gente empreendendo. Sou um prestador de serviço. O que é a primeira coisa que a pessoa tem que fazer? Na verdade, contratar o escritório de contabilidade? Não necessariamente. Mas eu acho que assim, a pessoa tem que pensar o que ela quer realmente, tá? Então, ela tem que ter um planejamento, certo? E aí procurar, sim, uma assessoria, tá? Porque o escritório de contabilidade, ele não é só gerar impostos, né? Ele tem toda essa assessoria de planejamento, de auxílio, tá? Então, acho que é bem importante ela contratar justamente para uma primeira conversa, às vezes sem compromisso, para poder expor a ideia e o escritório auxiliar da melhor forma possível. E para convencer as pessoas mesmo de que isso é importante, qual é o risco de tu não se levar a sério esse nosso papo aqui? O risco, na verdade, é assim, se de repente tu vai ter um negócio pronto, tu começa a lucrar, começa a receber dinheiro na conta, né? E aí a Receita Federal... E o leãozinho vai lá e... o leãozinho vai lá e diz, opa, né? Acho que tem que regularizar. Então, assim, tem risco, sim. Eu sempre digo, quando tu abre uma empresa, tu abre um filho, né? Porque existem muitas obrigações e que tem riscos de até multa se tu não cumprir com esses deveres e que só o contador, daí é o papel do contador ou contadora, vai poder responder
a responsabilidade técnica, que a gente chama assim. É aquela história do deixe para os profissionais. Priscila, muito Exatamente. obrigada pelos teus Imagina, esclarecimentos. Eu já prazer. vou sair correndo daqui, dar uma olhadinha, ver como é que estão as minhas obrigações tributárias e previdenciárias. Não, a minha tá tudo sob controle. Tá, tudo Tá tudo certinho, sob controle. Então tá, muito obrigada. prazer. E fica a dica aí, hein? Porque a gente é aliadas aqui e queremos todo mundo se ajudar. Já corre, vê isso para não deixar margem pro leão vir depois e, ó, bocanhar lá os teus lucros. Beijo.